Oh. Bom dia, bom dia. Tô aqui com o esposo, mas vamos lá, vamos iniciar Apocalipse capítulo 22, né? O último capítulo da Bíblia Sagrada, né? Quando eu iniciei o projeto Leia a Bíblia Comigo, a minha leitura estava em Jeremias. E nós iniciamos as gravações, né? Num primeiro momento, tudo muito amador, continua amador. Não nos profissionalizamos ainda nisso, né? Continua amador, mas agora já temos um pouco mais de habilidade para lidar com esse mecanismo. Mas iniciamos em Jeremias e agora então concluímos, né? Mas o nosso projeto ele continua, né? Continua por quê? Porque a Bíblia Sagrada é o melhor e mais maravilhoso livro que existe na face da terra. É a boca de Deus falando conosco. Então, mesmo que a gente termine, que a gente chegue ao final dela, e sempre no final dela a gente volta para o começo. Então, amanhã, Gênesis capítulo 1, né? Porque vamos continuar o projeto Leia a Bíblia Comigo, né? Você que me acompanha desde Jeremias está com a sua leitura pela metade, né? Então vai precisar concluí-la. Eu concluo hoje mais uma vez a leitura da Bíblia toda. Louvado seja Deus por isso. E a cada dia, Deus nos orienta, né? É uma experiência maravilhosa. Ler a Bíblia é ouvir Deus de perto, né? Quem tem esse privilégio de ler a Bíblia todos os dias, tem o privilégio de ouvir, de sentar aos pés do Pai todos os dias para receber instrução, né? Não tem nenhuma vez que você senta aos pés do seu Pai que você não receba alguma instrução. Assim também é com o Pai Celestial. A gente recebe a orientação do Pai Celestial. E o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, escrito por João, o discípulo amado, né? João, ele se intitulava Eu sou o discípulo amado, né? Ele já nos fins dos seus dias, de idade avançada, por volta ali de 80, 90 depois de Cristo, este livro do Apocalipse foi escrito. Estava preso na ilha de Pátimos, né? Então uma linguagem bem figurada, porque a igreja estava sendo perseguida, havia uma perseguição sobre a igreja, né? Então uma linguagem bem figurada, e ele mandava as cartas para a igreja da época, né? E Deus então revela. O capítulo 22 fala a respeito da nossa salvação, que ela foi iniciada com Deus e ela foi consumada por Deus, né? Ela foi consumada pelo sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário, a pessoa de Jesus Cristo, né? Mostra para nós o rio de águas vivas que flui do trono da graça de Deus e que vai continuar fluindo por toda a eternidade, né? Também fala da árvore da vida. Lembra a árvore da vida que nós vamos ler agora semana que vem? A gente vai começar lendo, você vai poder acompanhar essa leitura, que no Jardim do Éden tinha uma árvore, e uma árvore, a árvore da vida, que não poderia ser tocada por Adão e Eva, né? Mas lá, na eternidade, quando estivermos com o Pai na eternidade, no novo céu, na nova terra, tá? A árvore dará o seu fruto e todos poderão comer dela, tá? É interessante isso, né? Outra coisa interessante do capítulo é que João, ele é reconhecido como profeta de Deus, ele tem autoridade, né? O anjo Jesus reconhece João como profeta de Deus, né? É reconhecido como a voz de Deus para revelar as coisas do fim. E olha, Deus não faz nada sem revelar aos seus profetas. É por isso que a gente tem esse livro maravilhoso
intitulado de Bíblia Sagrada, que é a voz de Deus que fala conosco, né? E aí, queridos, o capítulo 22 deixa claro para nós que o pecado não mais existirá. A morte, o pranto, a dor, o sofrimento, nada disso vai existir nesse novo céu e nessa nova terra. E aí, o Espírito Santo, que inspirou João naquela época a escrever Apocalipse, é o mesmo Espírito que nos inspira hoje, que fala conosco hoje, que nos ajuda hoje a compreender, a entender a palavra do Senhor, né? E vem nos inspirar, vem nos entender que nós somos a igreja de Jesus, a noiva de Jesus. A noiva, né, é uma figura alegórica para falar que a noiva precisa estar pronta para quando essas coisas acontecerem, precisa estar pronta. Né? E você não vê uma noiva, né, maculada. Você não vê. Quando você vai a um casamento, você vê a noiva entrando para desposar o noivo, né? Maravilhosa, linda, com sua veste branca como a neve, lindo, lindo. Você não vê ela manchada, um vestido de noiva todo manchado, você não vê. E assim é a noiva espiritual chamada igreja. Ela não pode estar diante de Deus manchada, maculada, com pecado, né? Então, vamos à leitura? Vamos à leitura do texto sagrado para que a gente possa fazer a nossa oração de hoje, né? Então, o projeto Leia a Bíblia Comigo tem duas coisas importantes. Uma é que nós lemos a Bíblia, todo dia um capítulo, ouvimos a Deus, e a outra é que nós oramos. Colocamos diante de Deus, apresentamos a Deus a nossa gratidão, fazemos a nossa intercessão, né? E tudo isso para te dar oportunidade, você que acompanha. Como que faz um devocional, pastor? É desse jeito. A gente lê a Bíblia e a gente ora. E a gente ora, né? A gente ora por nós, a gente ora pela nossa parentela, a gente ora pelos amigos, a gente ora pelas pessoas que a gente caminha junto, a gente ora pela nossa igreja, pela nossa comunidade de fé. E assim, conforme o Espírito Santo vai trazendo, a gente faz a nossa oração. E a gente não começa o nosso dia se não estiver na presença de Deus. A gente só começa o nosso dia, o dia para nós só inicia após esse momento maravilhoso com o Pai, com o Senhor. E aí você vai me acompanhando, vai aprendendo, e daqui a pouco você vai poder fazer o teu devocional sozinho. Você vai poder também, né? Fazer a tua listinha, vai anotando. E enquanto eu oro, você vai concordando, você vai colocando os nomes, né? Tem uma amiga que ela diz, eu escuto você todos os dias, pastor. Quando você ora pelo seu pai, eu oro pelo meu. Quando você ora pelos seus irmãos, eu oro pelo meu. Quando você ora pelos seus amigos, eu oro pelos meus amigos, né? Por quê? Está criando uma rotina, está aprendendo. E aí vai chegar um momento, né, que a pessoa pode fazer o seu devocional sozinho, porque sempre é um aprendizado, né? Então, que Deus possa te abençoar, né? E aqueles que forem espertos, que aprenderem, que a palavra diz que na concordância está o sim e o amém de Deus na terra, que é na concordância, né? Então é muito bom a gente orar juntos. Vamos fazer a leitura? Diz o texto sagrado, né? Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão e contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele.
Então já não haverá mais noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Escutou? Olha só. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho sem demora. Você está pronto, querido, para esse dia? Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Lição aqui, né, gente? Lição aqui. Né? João, quando viu a grandeza daquele anjo diante dele, correu e se prostrou para adorar. Mas o anjo falou: não, a lei espiritual não pode adorar. Apenas a Deus é para adorar. Só a Deus poder adorar. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Querido, uma verdade espiritual aqui. Aquele que está santo, aquele que confessou. Quem é que está santo, pastora? Quem é que está santo? Aquele que confessou, que se arrependeu genuinamente. Arrependimento genuíno é o peso, a dor de ter pecado contra o Senhor. Aquele que se arrepende genuinamente, confessa os seus pecados, esse está na jornada da santidade. E precisa continuar na jornada da santidade. Precisa continuar. Não basta fazer uma vez só. Não, é um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Se santificando, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Escreva isso. Preste atenção nisso, tá? Versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Precisa estar limpo, querido, limpo, para entrar nas portas do reino de Deus. Tem que estar limpo. Fora das portas. Quem fica fora? Quem fica fora? Ó, versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Sabe quem são os impuros? Os impuros são aqueles que acham que tem Jesus no coração, mas continuam a pecar. Impuros é todo aquele que não se purificou, né? Lembra de 1 João, capítulo 1, versículo 9? Confessai os vossos pecados. Se confessardes os vossos pecados,
Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Purificar. Por quê? Porque o pecado nos torna impuro. Então precisa limpar, confessar todo o pecado. Então vai ficar de fora quem é impuro. Tem Jesus? Está sentado no banco da igreja? Vem aos domingos, todo domingo, mas não se purifica do seu pecado. Continua mentindo, continua roubando, continua prostituindo, continua com promiscuidade sexual, sexo ilícito fora do casamento. Continua a praticar, a violar todas as leis espirituais. E não são muitas, são 10 regras, 10 leis espirituais. É só você alinhar a vida nas leis espirituais que você vai estar puro. Mas, se você não alinha, você é impuro. Se você é impuro, você vai ficar de fora. Não vai entrar. Mesmo que você tenha aceitado Jesus. Precisa ser santo. Precisa santificar. Precisa estar com a vida limpa diante do altar. Precisa estar. Tá aqui, ó. Tá? Não é eu que estou falando, é a palavra. Fora ficam quem? Os cães, ficam os feiticeiros, ficam os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. A quem quiser, receba de graça a água da vida. A água da vida é de graça. Precisa apropriar dela, né? Versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico que se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, o capítulo 22 de Apocalipse termina dizendo, olha, versículo 18 e 19, não pode acrescentar nada e não pode tirar nada. Não pode acrescentar e não pode tirar. É aquilo que está escrito, né? A Bíblia é o que ela diz que ela é. E o nosso Deus é o que ele diz que ele é. Então, queridos, está diante de nós, né? Esse capítulo 22, revelador. Apocalipse é um livro revelador. Então, que Deus nos ajude, né? A nos manter limpos diante do Pai. Limpos. Que Deus nos ajude. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti, pedir a Tua bênção, pedir a Tua misericórdia, pedir a Deus que o Teu Santo Espírito continua, Pai, a nos inspirar, continue, Pai, a nos inspirar. Continua, Jesus, a nos inspirar. Pai, que a leitura da Tua palavra possa transbordar água limpa, que flui do Teu trono de graça, do rio de águas vivas, para nos lavar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração.
Que as verdades, Pai, contidas na Tua palavra possam transformar o nosso coração, Pai. Possam nos conduzir, Pai, a um arrependimento genuíno, Pai. Que tudo aquilo, ó Deus de poder, que venhamos a praticar, ó Deus, que violam as Tuas leis espirituais, possam ser reveladas pela Tua palavra ao nosso coração. E possamos, Pai, alinhar a nossa vida às Tuas leis espirituais. Pai, nós queremos andar alinhados com o Senhor. Nós queremos andar alinhados. Nós queremos, Pai, estar limpos, Pai, de todo pecado, Pai. De toda armadilha das trevas contra as nossas vidas. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós renunciamos, Pai, a toda impureza das nossas vidas, Pai. Deus de poder e de graça, que possamos estar alinhados com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro a Ti pelos enfermos nessa manhã. Eu coloco diante de Ti, Deus, a vida do Ingo, Pai. Eu peço a Ti, ó Deus, cura completa, saúde plena para a vida dele, para o braço dele, Pai, para o tendão do braço dele, Pai, que ele tem ler. Eu peço a Ti, ó Deus, saúde plena para a vida dele. Eu peço a Ti, ó Deus, que todo câncer seja eliminado, toda célula cancerosa do organismo dele seja eliminado. Pai querido, para a glória e honra do Teu nome, que ele seja curado completamente do câncer. Pai, nós pedimos isso ao Senhor, Pai, porque cremos, porque o Senhor é Deus, Jeová Rafa, o Deus que nos cura, Pai. Eu oro pela minha sobrinha, Carla Fabiana, pedindo a cura completa da vida dela, Pai. Ah, Deus, na luta dela contra o câncer, Pai, que haja vitória, que haja cura completa, saúde plena. Pai, em nome de Jesus, que ela possa encontrar o Deus vivo e verdadeiro. Pai, coloca alguém, Pai, alguém para falar do Teu amor para a vida dela, Pai. Que ela conheça esse Deus de milagres, esse Deus que faz milagres, esse Deus que opera milagres. Pai, em nome de Jesus, opera, Pai, faz esta obra perfeita, maravilhosa, Deus. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da minha amiga, da Gildete, Deus. Irmã Gil, Pai, eu coloco a vida dela no Teu altar, a vida do Messias. Completa a Tua obra naquela casa, Deus. Deus de poder, eu oro pela Madalena, Pai, naquele leito, Pai, Tua filhinha, Deus. Tem misericórdia, Pai, da Tua filha, recolhe a Tua filha, Pai. Dá descanso para ela, Senhor. Senhor Deus, encoraja, Pai querido, a Gil no cuidado da sua mãe. Deus, eu oro pela Cláudia, Pai, pela sua casa, sua família. Deus de poder, renova as forças da Cláudia no dia de hoje, Pai, ali no cuidado da sua mãe. Que, ó Deus, o Deus do alto dos céus possa ser, Pai querido, possa ter misericórdia daquela família. Promove ali, Deus, promove ali, Pai, a Tua presença naquele lugar. A cura, Pai, que toda enfermidade seja repreendida em nome de Jesus. Pai, essa é uma ordem que Teu Filho nos deu. Jesus disse para nós: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho, ensinai, batizai, curai os enfermos e expulsai os demônios. É uma ordem de Jesus para nós. E é por isso, Pai, que nós oramos, repreendendo toda a enfermidade, toda a enfermidade. Deus, eu oro pela Rosane, Pai, na quebradura, naquele tendão, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor cure por completo, dá saúde plena para tua filha, Pai. Deus de poder e de graça, eu coloco a vida do meu pai diante do Senhor. Eu peço a Ti pela vida do meu pai. Eu peço a Ti, ó Deus, pela vida dele, que o Senhor dê a ele, Pai, a alegria do Senhor. Que ele tenha alegria de estar na sua casa, com seus filhos. Embora, Pai, que a velhice tenha chegado, mas ele é um homem abençoado, Deus. Abençoado porque ele pegou os filhos no colo, já pegou os filhos dos filhos no colo, já tem bisnetos. Deus de poder, que privilégio,
Que privilégio. Obrigada, Pai, porque meu pai tem uma mente saudável, uma mente sadia. Deus de poder, e eu peço que o Senhor continue a dar ao meu pai saúde plena, Pai, saúde. E que, ó Deus de poder, ele seja recolhido na sua casa, em paz. Que não seja preciso, meu pai, ir a um leito de hospital. Deus de poder e de graça, eu peço a bênção do Senhor sobre a vida do meu pai. Ah, Deus de poder, limpa seu coração, Pai. Ah, Senhor, que o Senhor esteja com ele, Pai. Deus de poder, nós pedimos a tua bênção sobre a vida dele, Pai. Deus, eu oro a ti pela vida dos meus irmãos, a vida do Álvaro, Pai, a vida dos meus sobrinhos. Eu peço a salvação do Senhor, que a tua salvação alcance a vida do meu irmão, Pai, em nome de Jesus. Com todos os meus sobrinhos, a Mirella e seus filhos, o Pedro, o Júnior. Pai querido, que haja salvação na casa do meu irmão, Pai. Eu oro pelo Simeão, Deus, que haja cura, libertação na casa do Simeão. Eu oro pela Rose, Pai. Eu oro por cura e libertação na vida do Lucas. Entendimento de luz e trevas na vida do Lucas, a vida da Manuela, a vida do Caleb, do Samuel. Pai, que na casa do meu irmão Simeão haja cura, libertação, saúde plena para a vida do meu irmão, Deus, proteção do alto céus quando ele vai para o mar, Deus, quando ele está no mar, sozinho, pescando, buscando, ó Deus de poder, o sustento para sua família, que o Senhor o proteja de todo mal, Pai. Pai, eu oro pela minha irmã Samira, pelo Luciano, pelos meus sobrinhos, Melissa e Bruno, Sara, Ivan, Deus, a família da minha irmã, a casa da minha irmã, que haja cura e libertação, quebrantamento, Pai. Que haja quebrantamento, Pai, que eles possam alinhar os corações ao Senhor, ó Pai. Que eles possam buscar o reino do Senhor, ó Deus. Deus de poder, ajuda a minha irmã, Pai. Eu coloco a vida dela no teu altar. Pai querido, Pai santo, eu oro a ti, ó Deus, por todos os meus tios e primos, que haja salvação, libertação na casa dos meus tios, Pai, no Aristeu, no João, no tio Marinho, na tia Glória, que todos os primos, Pai, todos a minha parentela, Pai, possam encontrar no Deus vivo e verdadeiro, Pai, o descanso para as suas almas, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu peço saúde do Senhor, saúde para o tio Aristeu, saúde para o tio João, saúde, Deus, para o tio Marinho, libertação completa, saúde para a tia Glória, Deus de poder, toma a minha parentela, a tua promessa é que tu e tua casa. E eu me aproprio desta promessa para pedir ao Senhor, completa esta obra na minha casa, Pai, em toda a minha parentela, que toda a minha parentela conheça o Deus vivo e verdadeiro, que eles conheçam, Pai, que eles se rendam ao Senhor, que eles se arrependam dos seus pecados, que eles sejam limpos para encontrar com Deus vivo e verdadeiro na glória, Pai. Pai, eu oro pela vida dos meus filhos, Deus. Coloca a vida dos meus filhos diante do teu altar. Minha filha Alessandra em sua casa. Deus de poder, que haja cura e libertação na casa da minha filha Alessandra. Que o meu genro Daniel Pereira receba do Senhor a inspiração do alto céus. Que ele tenha, Pai, discernimento de luz e trevas. Pai, em nome de Jesus, que os meus netos, Pai, o Vitor Hugo, o Arthur e o Isaac, Pai, recebam do Senhor uma porção do alto céus de entendimento da tua palavra, que eles possam compreender a tua palavra, Pai, compreender, ó Pai, discernir luz e trevas, Pai, em nome de Jesus, que eles sejam limpos, Pai, Pai, eu oro pela vida da minha filha Liliane, Deus, coloca a vida dela diante do teu altar, a casa dela, o meu genro Enéas, Pai, que ele receba uma porção dobrada de inspiração, de luz e trevas, Pai, de discernimento, Deus,
do altos céus, discernimento de altos céus, entendimento do altos céus, da tua palavra, que eles sejam limpos, purificados, para a glória e honra do teu nome, Pai. Que tudo que eles fizerem possa glorificar e exaltar o teu nome. Toma a vida do Pedro, Pai, Pedro Henrique, meu neto, a vida do Tiago, a vida da Isadora, Pai, dá uma porção de discernimento de luz e trevas. Pai, que eles entendam, Pai, que eles tenham, Pai, uma experiência de discernimento, de entendimento, de sabedoria do alto e céus. Pai querido, toma meus filhos diante do Senhor. Pai, eu peço a Ti pela minha nora Janine, meu filho Daniel, que está no mar. Deus de poder, Pai, que eles discernam luz e trevas. Pai, em nome de Jesus, que eles sejam purificados, Pai. Que haja arrependimento genuíno na vida do meu filho, na vida da minha nora. Pai, que eles aprendam a andar alinhados, que os meus filhos, Pai, que os meus filhos aprendam a andar alinhados com as Tuas leis espirituais. Que eles alinhem o seu coração, a sua alma, alinhados com as leis espirituais. A minha filha, Deus querido, a Alice, Pai, minha netinha, o Davizinho, Deus, Pai, que eles aprendam o certo, que eles aprendam, Pai, a discernir luz e trevas, que eles aprendam, Pai querido, a andar alinhados com o Senhor, que o Senhor seja o modelo, que o Senhor seja o modelo, que o Senhor seja o exemplo. Pai, esconde os meus netos atrás da Tua cruz. Esconde meus filhos atrás da Tua cruz, Pai. Que todo engano, Pai, caia por terra. Que todo engano caia por terra, Pai. E que eles sejam, Pai, solidificados, consolidados, Pai, na palavra viva e verdadeira, Pai. Ah, Deus, traz esperança ao coração dos meus netos. Traz conversão genuína, Pai. Experiência genuína na Tua presença, Pai. Oh, Deus de poder, alinha com a Tua vontade, Deus. Alinha com as Tuas leis espirituais, Pai. Ah, Deus, eu oro por eles no dia de hoje. Eu peço a Tua cobertura, Pai, em nome de Jesus. Eu peço a Ti, Pai, que eles compreendam as verdades espirituais da Tua palavra, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor os guarde, que o Senhor os guarde. Que o Senhor os guarde, Pai, da palha. Pai querido, que o Senhor os guarde da palha. Mas que dentro dos meus netos, Pai, possa arder o fogo vivo do Teu altar. O fogo que queima pecado, que transforma, Pai. O fogo do Teu altar, Deus, assim como aconteceu com Isaías, que a brasa viva do Teu altar queimou todos os pecados, Pai. Assim meus netos, possa arder dentro deles, Pai, o fogo vivo do Teu altar, que queima pecados, que transforma, que liberta, que dá direção, que dá destino, Pai. Genuinamente, Deus, uma adoração genuína na Tua presença, Pai. Uma adoração, Pai, que limpa todo o pecado, que purifica, que santifica, Pai. Eu faço essa oração pelos meus netos no dia de hoje, Pai. Pelos jovens da Tua igreja, Deus. Eu oro para que eles possam ter no coração o fogo vivo do Teu altar, que arde, que queima pecados, que transforma, que liberta. Deus, a palavra viva do Teu trono de graça, que possa fluir no coração dos Teus filhos, Pai, para uma adoração genuína, Deus. Deus, em nome de Jesus, que a adoração não seja, Pai, a palha emocional, mas seja viva, eficaz, fogo do altar, que queima pecado, que revela pecado, que traz arrependimento genuíno, Deus. Pai, nós Te pedimos isso nessa conferência, Pai. Que haja um mover do alto céus,
na vida de cada jovem que chegar no teu altar, Pai. Cada jovem, Pai, cada adolescente que chegar no teu altar, Pai, para receber do Senhor, que receba fogo genuíno do altar, não fogo estranho, mas fogo genuíno do teu altar, Pai. Eu peço a Ti, ó Deus, essa bênção, nesse final de semana, na série de conferência, que haja fogo genuíno do altar e não fogo estranho, Pai. Na autoridade do nome de Jesus, que eles possam sair, ó Deus, dessa conferência, Pai, inspirados a não pecar, a santificar as suas vidas, Pai, a deixarem de lado, Pai, tudo aquilo que viola as Tuas leis espirituais. Aqueles jovens, Pai, que mentem, que possam se convencer, Pai, que o mentiroso não entrará no reino dos céus. Aquele jovem que se prostitui, aquele jovem, Pai, que tem sexo ilícito, que ele possa se convencer, Pai querido, que não entrará no reino dos céus, Pai. Aquele jovem, Pai querido, que desonra pai e mãe, que desobedece, Pai, que ele possa ser convencido de que não entrará no reino dos céus se continuar com essa prática. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, todas as leis do Senhor que estão sendo violadas por esses jovens, Pai, em nome de Jesus, que haja convencimento do Teu Espírito Santo, que eles saiam dessa conferência, Pai, alinhados com o Deus vivo e verdadeiro, alinhados, Pai, com as Tuas leis espirituais, que as Tuas leis espirituais sejam realidade, seja uma prática na vida dos nossos jovens, na vida dos nossos adolescentes. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, nesse dia, por esta bênção, Pai, por esta libertação na vida dos nossos jovens. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, que Deus nos abençoe, que nos dê um sábado abençoador. Até amanhã, se Deus nos permitir.